Mais. 9h05. E já que a gente está falando de esporte, ontem, um dia muito triste no esporte brasileiro, com a morte do locutor, do comentarista, daquele que fez mais jargões no futebol do que todos os outros, Silvio Luiz. O corpo dele é velado agora em São Paulo e o repórter Paulo do Vale fala ao vivo com mais informações. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. É isso, né? A gente está aqui no cemitério na região do Morumbi, onde, a partir deste momento, né, 9 da manhã, o corpo do nosso querido Silvio Luiz começou a ser velado por aqui. Uma cerimônia particular, né, sem a presença do público de modo geral. Também a imprensa, por enquanto, orientada a ficar aqui fora. Mas a gente já pode perceber aqui a movimentação, alguns fãs do Silvio Luiz. Olha só, tudo bem, amigo? Qual é o seu nome? Meu nome é Antônio da Paz. E você é muito fã do Silvio Luiz, do esporte brasileiro? Olha, eu moro em Santo André. Eu vim trazer minha homenagem, um pouquinho de nada para Silvio Luiz, porque Silvio Luiz, eu acompanhei Silvio Luiz desde do rádio. Eu botava o radinho aqui no ouvido, aqui ficava curtindo o Silvio Luiz. E Silvio Luiz era uma festa no rádio. Ele era um comunicador que ele falava e ele sempre dava risada, e a pessoa que estava ouvindo dava risada. Quando ele falava, foi ele. Aqueles bordão dele é que deixa saudade pra gente a recordar o Silvio Luiz. O Silvio Luiz, ele jamais vai ser esquecido no nosso Brasil. Boa. Esse é o clima por aqui, claro que de muita homenagem, né? O Silvio Luiz merece todo tipo de homenagem dos fãs, do mundo esportivo, de modo geral. Ele trouxe até aqui um cartaz aqui com algumas referências ao Silvio Luiz, então hoje o dia deve ser de muitas homenagens por aqui. Claro que o Grupo Bandeirantes também fica bastante chateado, porque é um ícone do esporte, da nossa narração, árbitro, né? Já foi até ator, o Silvio Luiz já foi, então realmente é uma grande figura aqui do Brasil, do país. Olha, Paulo, Thaís, Cláudio, nossos ouvintes e telespectadores, o Silvio Luiz era único, era o rei dos bordões, era um sujeito que ele parecia, né? Todo mundo falava que era azedo, mas era um doce de criatura, um doce. Tive a oportunidade de tê-lo como amigo, ele que foi compadre dos meus avós eram padrinhos da Andréia, da filha dele, então eu quero aproveitar para deixar um beijão para a Márcia, uma das melhores cantoras do nosso país, casada com o Silvio, agora viúva do Silvio, para o Alexandre, para a Andréia querida e para o André, que perdem um grande pai, uma pessoa maravilhosa, e o mundo do esporte, a televisão, perde essa irreverência do Silvio. Você sabe que o Silvio, até quando os jogos, vocês vão lembrar disso, né? Bom, quem lembra da Copa de 82, aquele jogo sofrido, né, que foi o Brasil-Itália, nós perdemos o Paulo Rossi, todo mundo queria ouvir o que o Silvio Luiz estava falando para desanuviar o astral de tão pesado que estava, porque o Brasil estava perdendo. Então esse era o Silvio. O Silvio é uma pessoa maravilhosa, realmente ele deixa aí uma legião de fãs órfãos, inclusive esta aqui que vos fala. Pelas barbas de Netuno, né? Pelo amor dos meus filhinhos, olho no lance. Ele era o rei dos bordões, né? E o Silvio Luiz tinha a capacidade de tornar interessantes mesmo os jogos mais chatos. Quando os jogos... Parecia até que quando os jogos eram chatos, né? Monótonos, ele crescia nesse momento, né? E tornava sempre a audiência da sua narração ainda mais interessante. É alguém que vai fazer muita falta. Muita falta. Aliás, foram 3 perdas no mesmo dia que chocou aí o mundo esportivo, né? Sobretudo o jornalismo esportivo. Antero Greco também foi outro que faleceu no mesmo dia, que era nosso colega de profissão e atuava na ESPN já há muitos anos. E também o Apolinho, Washington Rodrigues, que foi repórter e jornalista, ainda era, né? Ainda atuava como jornalista e âncora de rádio no Rio de Janeiro e foi inclusive treinador do Flamengo por um breve período. Foi um dia, foi tudo muito triste. No mesmo dia, 3 perdas lamentáveis. Silvio Luiz teve várias passagens, trabalhou em muitos veículos e várias passagens aqui pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação,
tanto pela TV quanto pela Rádio Bandeirantes. Quando eu entrei aqui no Grupo Bandeirantes, nos anos 2000 e alguma coisa, o Silvio Luiz apresentava um programa diário de esportes na Rádio Bandeirantes, um programa à noite. Ele tinha uma espécie de game ali com os ouvintes, tinham que adivinhar, responder a perguntas. Tenho certeza que muitos ouvintes da Rádio Bandeirantes agora, lembrando que participaram desse programa, distribuía brindes, era uma competição muito legal. E ontem, ouvindo sobre o falecimento do Silvio Luiz, né? Sabe aquelas pessoas que deixam alguma coisa na memória coletiva e que muitas vezes a gente não atribui a essas pessoas aquilo que fica? A gente tem que falar. Essa questão dos bordões é gigante. Olho no lance, foi ele, pelas barbas do profeta. Eu me vi ontem, criança, jogando futebol de botão em casa. E aí nós, crianças, naquela época, usávamos os bordões do Silvio Luiz, não é? Quando tinha um gol, não é? Olho no lance, aí jogava. Enfim, isso acho que passa pela memória coletiva do brasileiro, é algo que vai ficar. Então essa é a nossa homenagem também aqui ao Silvio Luiz e os nossos sentimentos à família dele. 9h11, esse aqui é o Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes e também pela Band News TV. Já já, mais notícias aqui para você.